Bom dia, tudo bem com vocês? O café foi bom? Bacana. Para quem não, como a Amanda me apresentou, sou o Pablo Ribeiro, sou sócio e fundador da agência M3, uma agência focada em performance e implantação de e-commerce. Temos aí como um dos principais parceiros a Jet, até por isso que moveu fazer esse evento juntos. A ideia aqui é trazer um pouco de conteúdo sobre moda, que você pode aplicar em outros segmentos. Quem aqui tem um e-commerce de moda mesmo, seja moda feminina, moda masculina, quem tem esses e-commerce? Vocês já estão fazendo bastante transações, tá ok? Já está fazendo os primeiros pedidos? Bacana. Eu vou trazer algumas informações um pouquinho mais, não técnicas, mas um pouquinho mais de você enxergar seu concorrente. E para quem ainda não tem ou tem um e-commerce de outro segmento, eu acredito que vai ser bem importante. Segmento de moda, segundo a... Problemas técnicos. Foi aqui. Não quer ficar. Tem algum outro lugar que seja melhor para prender, velho? Que aqui tá escorregando. Foi? Aqui? Foi? Só voltando. O segmento de moda aí, em 2018, segundo a Becom, representou 38% das vendas. E em 2019, tivemos o crescimento comparado ao primeiro trimestre de 33%. Então, é um segmento que está em cada vez mais expansão e que está funcionando muito bem. Só que quando falamos de moda, é algo que é muito amplo. A gente precisa entender quem é o público de vocês, quem compra de vocês de fato. Se é um público A, se vocês estão no segmento de moda lingerie, vai ser uma lingerie para gestante, se vai ser uma lingerie plus size, quem de fato é o público de vocês. Então acho que o ponto mais específico é você entender quem é o público. Porque se você não consegue ter essa noção do público, a gente não consegue fazer novos investimentos, a gente não consegue fazer marketing digital. E na verdade, quando você define quem compra de você, você precisa definir o gênero, que é o mais importante, você precisa definir a idade de quem compra de vocês e você precisa definir ainda mais o meio de comunicação que é utilizado, porque você precisa entender quais meios de comunicação você vai falar com o seu cliente. Isso é muito importante para você entender, na hora de criar uma campanha, criar seus primeiros anúncios, entender de fato quais vão ser os melhores canais. Então, recapitulando, se você não tiver essa informação, não tiver um benchmark, eu estou começando meu e-commerce, você consegue se esperar um pouco no seu concorrente, você consegue ter uma noção de ver os movimentos para começar de fato a estar fazendo seus primeiros anúncios. Agora que entendemos o nosso público, o nosso nicho, o nosso público-alvo, precisamos entender os nossos concorrentes. Uma coisa que eu sempre falo, antes de fazer qualquer anúncio, seja se vocês vão fazer por agência, seja se vocês vão fazer por conta própria, vocês precisam ter noção do que os concorrentes de vocês estão fazendo. Não sei se todo mundo conhece, tem uma ferramenta chamada Beef If, que você consegue identificar de fato o que seus concorrentes qual tecnologia eles estão utilizando, qual plataforma eles estão utilizando, quais ferramentas de e-mail marketing eles estão utilizando, em quais tecnologias eles estão utilizando de carrinho abandonado, se eles estão usando, sei lá, uma Cartstack, uma Shopback. Baseado com essa ferramenta, ela é uma extensão no navegador e você consegue ter todas essas informações. Isso é importante para quê? Se o seu concorrente está utilizando, se ele é uma referência do mercado, possivelmente ele já testou muito e já errou muito. Então, se você tem essas informações antes de testar, você vai conseguir fazer bastante coisas. E além disso, em termos de marketing digital, você tem a SEMrush. Eu não sei quem conhece, que alguém já conhecia a SEMrush? Bacana. A SEMrush você consegue saber exatamente o que seu concorrente está utilizando, quantas palavras-chave eles estão anunciando e aonde eles estão anunciando. Nesse caso aqui eu peguei 3, não vai dar para vocês verem muito bem, mas eu peguei 5 lojas do segmento de lingerie e eu fiz uma busca em Google Shop. Então eu consigo saber dentro dessas 5 lojas, dentro dos meus 5 concorrentes, como eu estou perante o meu concorrente. Esse aqui, essa bolinha laranja, é um cliente nosso e aqui são os concorrentes deles. Aqui nesse item abaixo eu tenho a quantidade de palavras-chave que o meu cliente anuncia no Google Shop. Então eu consigo saber de fato o quanto o seu concorrente, ou se é você mesmo, você está perante o seu concorrente. Então isso é uma coisa legal para você ver. Se você entrar no segmento que ninguém faz Google Shopping, será que o Google Shopping é para vocês? Então
aqui você já consegue ter um filtro. Você consegue fazer a mesma coisa nos anúncios de texto. Quando você digita lá no Google, um exemplo, comprar camisa, você tem os anúncios em Google Shop e você tem os anúncios em texto. Aqui você consegue fazer a mesma coisa. Então aqui, mais uma vez, um cliente nosso, os concorrentes deles e a quantidade de palavras-chave que o meu cliente ou que um concorrente está anunciando. Então aqui eu consigo ver que o meu cliente está muito maior que todos os concorrentes deles. Porém, brigamos aqui com um quinto elemento, com esse cliente com esse concorrente da bolinha vermelha. E além disso, você consegue fazer essa mesma busca na parte orgânica. Então você consegue identificar como o seu site está posicionado entre você e o seu concorrente na parte orgânica. E aqui na parte orgânica o segmento já muda muito. Então você consegue perceber que boa parte dos e-commerce estão focando mais em SEO e não focando tanto em mídia paga. O que, dependendo da situação, pode ser muito bom, porque se não tem tanta gente ofertando mídia paga, teoricamente o CPC vai ser mais baixo. E ainda com o SEMrush, você consegue utilizar ele de forma sem ter nenhum custo, até 7 consultas. Então você consegue estar utilizando aí uma vez por mês, você cria uma conta e você pode estar utilizando. Você consegue saber o que o seu concorrente está utilizando de palavra-chave. Você consegue saber quais anúncios o seu concorrente está anunciando, você consegue ver o texto do anúncio, você não precisa ficar buscando toda hora no Google, você consegue ver os anúncios em imagem, caso seja um anúncio em display. Então você consegue saber as principais fontes de visitas do seu concorrente. Vamos supor que o seu concorrente não utiliza nem o Google pago, nem o Google orgânico, vamos supor, um caso hipotético, você consegue saber quem está gerando acesso, se é um e-mail marketing, se é um parceiro, se é um afiliado, você consegue ter exatamente esse filtro. Então assim, o SEMrush é uma ferramenta sensacional para vocês estarem utilizando no dia a dia antes de fazer o primeiro anúncio. E para entender a relevância de marca, a marca de vocês ou a marca de um concorrente, vocês podem utilizar o Google Trends, todo mundo já conhecia. O Google Trends aqui eu coloquei o nome do meu cliente e o nome dos concorrentes, então eu consigo ver em qual momento que o meu cliente ficou muito mais forte que os concorrentes. Então tem aqui no caso não está dando, em abril de 2016, o meu cliente ele começou a ganhar muito mais relevância que os demais concorrentes. Então você consegue acompanhar, consegue criar alertas para ver quem está chegando mais próximo de vocês e quem não está chegando tão próximo de vocês. Vocês conseguem ter uma visão geral, porque geralmente as empresas se atentam somente quando o concorrente passa. Aqui não, aqui você consegue acompanhar de forma de criar alertas para vocês não ficarem no escuro sem saber o que os seus concorrentes estão fazendo. Então com esses 2 passos, usando o SEMrush, usando o Google Trends, certamente vocês vão economizar tempo e dinheiro, porque é muito fácil para você testar anúncio, testar, só que testar, você tem o tempo que vocês estão testando e você tem o dinheiro que vocês estão gastando. Então, o quanto você puder economizar tempo e dinheiro, eu acho que é um ponto que é extremamente importante. E aí um ponto que a gente sempre acaba falando muito, todos os clientes nossos acabam chegando na agência e falam, Pablo, eu não tenho dinheiro para fazer marketing digital, eu não tenho dinheiro para começar meu negócio, eu não tenho dinheiro. Hoje você tem diversas plataformas de entrada do mercado, que você pode utilizar a plataforma, ou se você não quiser utilizar uma plataforma, você tem o Instagram. Para moda, é uma coisa que vai funcionar assim, muito, muito, muito. O Instagram, basicamente, ele é imagem. Em moda, querendo ou não, você precisa ter boas fotos. Então, assim, recomendação, faça posts diários, mesmo que você ainda não tenha um e-commerce, você está pensando em ter um e-commerce, já começa a movimentar o Instagram de vocês, procure fazer interações com o cliente de vocês, procure fazer enquete com o cliente de vocês, porque testa horários de postagem, porque isso vai trazer mais relevância para o negócio de vocês. E quando você tiver uma operação online, você vai conseguir ter mais vendas. E eu trouxe um caso real de uma empresa chamada Andy Lingerie. Ela fica no interior do Rio, em Teresópolis. É uma empresa que aumentou 30%, 40% da receita da loja física, não tem e-commerce, somente com o Instagram. Ela tem, as fotos são retiradas com o celular, não tem nada demais. Tem um planejamento muito básico para poder tirar uma foto de qualidade, mas o foco é totalmente tirar, assim, somente interações com o cliente na rede social. Eles fazem muita enquete, fazem muita postagem do dia a dia, quando chega nova mercadoria, faz stories, quando sai um cliente, faz um chá de lingerie, porque movimenta a loja. Então, basicamente, assim, eles aumentaram a venda fazendo, não tem agência aqui, é uma pessoa que faz sozinha. E assim, é uma produção totalmente caseira. Temos aí a Adriana K, que é cliente Jet, by M3. Ela não investe R$1 em mídia paga, ela tem uma média de 900 pedidos por mês.
sem R$1 de mídia paga, somente com influenciadores como o Chape falou de cedo. Então nem sempre colocar dinheiro em mídia paga vai ser a melhor solução. Está falando de um e-commerce, assim, eu conheço, lá na agência já trabalhamos com alguns e-commerce, eu não conheço algum que nunca colocou dinheiro em mídia paga. E é basicamente o que ela faz. Ela dá sapatos para influenciadores publicam a marca dela e ela vende. E assim, tem 900 pedidos por mês, sem R$1 de mídia paga. Eu acho que é o cenário totalmente... é o cenário que todo mundo prefere. Ninguém, assim, querendo ou não, depois do governo, o Google tende a ser o nosso maior sócio. E lembre-se que o importante é sempre olhar que nem sempre o Google pago, nem sempre o Facebook pago, o Instagram pago vai ser a melhor solução para vocês. É muito importante entender de fato aonde o público de vocês estão e o que vocês conseguem fazer de fato para melhorar essa interação com ele. O que vocês conseguem fazer de forma, sem gastar tanto dinheiro, trazer venda para o site de vocês. E tenha muito cuidado, para quem gosta de impulsionar produto, que lá o Instagram lá fica oferecendo aquele botão lá de impulsionamento, cuidado com aquilo, porque o Instagram sempre vai mostrar o produto de vocês para pessoas que gostam de dar like, não para o público-alvo de vocês. Então vocês vão gastar 10, 15, 30, 40 reais e não vai trazer resultado nenhum. Vai trazer like, mas like não traz pedido. Se não traz pedido, não tem faturamento no final do mês. E aí só um detalhezinho, que eu vejo 98% das empresas, acho que tem agência, acho que não tem. Na hora de você publicar um link na rede social, é muito importante que, se você tiver um e-commerce, é muito importante que você tenha um tagueamento, que você saiba dentro do Google Analytics que você está gerando uma visita a partir de um post. Todo mundo conhece o Google Analytics? Sim. Legal. Dentro do Google Analytics, você consegue, quando vocês vão lá em Origem Mídia, você tem lá todas as origens de mídias que geraram visita para vocês. Tem um site do Google, que é o URL Builder, que você coloca o domínio de vocês, o domínio da postagem, né, do produto que vocês querem colocar, a campanha, a mídia, vocês podem colocar post diário, o nome da campanha. Quando vocês acessarem o Google Analytics de vocês vão conseguir ver que um post gerou X receita para o e-commerce de vocês. O que é legal você estar fazendo isso diariamente? Porque você fazendo isso, você consegue identificar o que está trazendo mais resultado para vocês e o que não traz resultado. Então, de forma muito simples, basicamente é uma ferramenta que é do Google, vocês não precisam entender de programação, vocês conseguem fazer todos esses filtros e ter esse controle diário. O que está gerando mais resultado? O que está gerando mais engajamento? Será que se eu postar um produto à noite, ele traz mais resultado ou não? Se eu postar um produto no Stories? Deixa eu te perguntar uma coisa. O Analytics do Google, ele pega só informações do Google ou ele pega das mídias sociais todas? Ele pega das mídias sociais. Aqui é exatamente para você conseguir separar o que você postou na mídia social. LinkedIn, sim. Você pode usar essa mesma ferramenta para qualquer lugar que você vai postar. LinkedIn, sei lá, Twitter. Aí você só mudaria o nome aqui de Facebook para Twitter para você identificar. Basicamente isso aqui é muito importante, porque senão quando vocês vão olhar o Google Analytics, lá tá tudo lá. É receita, é origem direta, tá lá o domínio de vocês. Só que não foi origem direta. Alguém gerou visita, então isso é muito importante vocês estarem fazendo isso. E é uma coisa que, assim, ninguém faz, assim, 98% das empresas. E vocês não conseguem saber qual stories que deu mais certo, vocês não conseguem saber de fato qual tipo de postagem dá mais certo. No caso que eu falei da Anne Lingerie, eles estão sempre fazendo posts. O que dá mais resultado? Se é com produto com a modelo ou sem modelo, horário, se é story ou se é postagem no feed. Isso é uma coisa que é extremamente importante vocês estarem fazendo. E aí, quando falamos de marketing digital, no geral, é muito importante, sempre vai ter um canal que vai gerar mais receita para vocês. Sempre vai ter um canal que vai se demonstrar melhor. Porém, é muito importante que tenha um equilíbrio entre os canais. Aqui no caso eu falo, é uma sugestão, na verdade não é uma receita de bolo, e nem vai funcionar para todo mundo. Mas o legal é que 15% da sua venda seja vindo de direto, pessoas que já conhecem com vocês, que vão ser recompra. Basicamente, Pablo, eu tenho 30%, mas meu resultado é melhor? Na verdade não, porque aqui você não consegue controlar, você não consegue passar esse 15% para 25%. Se ele cair, ele caiu, você não tem muito controle. Quando eu falo Google, eu divido em duas etapas, CPC e orgânico. É muito importante você ter um equilíbrio também, de ter tanto do orgânico, tanto do CPC.
O Google orgânico, você faz uma série de boas práticas, mas o Google muda o tempo todo. Antigamente, se você tivesse um site mobile, ele privilegiava, depois ele tirou isso, depois muda uma coisa, muda outra. Então é muito importante você ter uma média de 15%, porque se aqui cair para 10%, você consegue colocar 5% a mais no Google CPC e seu faturamento médio do mês vai manter. Mesma coisa, mídia programática, que são os retargets, como a RTB House, a Crypto, a Blue. É importante vocês tê-lo também, porque elas vão chegar em lugares que o Google não chega. Por exemplo, quando você trabalha com todo mundo conhece Crypto. Quer fazer uma pergunta? Não, todo mundo que trabalha, por exemplo, com Crypto, RTB House, essas ferramentas são ferramentas de remarketing que ela compra espaço em sites que o Google não tem acesso. Então, é importante vocês tê-lo também no trabalho de vocês. O e-mail marketing também é legal. E no caso de moda social, o Instagram sempre vai representar aí de 30% a 45%, porque Instagram é uma coisa que é extremamente forte em redes sociais. Eu tenho cliente que fatura assim, mais de milhões no e-commerce o anúncio basicamente é Instagram. Instagram e Stories. Então é muito importante vocês entenderem. Depois que vocês criaram esse fluxo, é legal tentar equilibrar para nunca deixar uma mídia passar mais. Por exemplo, se você fica na dependência do Google Pago, o Google ele muda o tempo todo também, ele muda versionamento, ele muda o algoritmo. Tivemos um cliente no passado que tinha um resultado muito bom no Google Pago, investir assim na casa de 100, 150 mil reais por mês no Google, e chegou em determinado momento que o Google mudou uma regra, a venda dele caiu, ele teve que começar a colocar mais dinheiro para ter a mesma venda, e assim, o Google não dava uma solução para ele abria suporte no Google, o Google falava, não, foi uma mudança de algoritmo e acabou. Como eu falei, o Google é assim, aquele sócio que ele só vai no dia 5 na empresa para tirar o dinheiro e ir embora, ele não vai fazer nada por vocês. Mesmo você sendo assim, tem lá os cursos, tem as consultorias, mas eles não vão fazer nada mais por vocês. Então é extremamente importante não ter nenhuma dependência de canal. E quando falamos de marketing, falamos bastante de marketing digital, falamos bastante de trazer visita, mas a gente precisa pensar na experiência de compra do usuário. Não adianta nada você ter 1 milhão de visitantes se a experiência de compra de vocês acaba não sendo boa. Então, um dos pontos mais importantes que a gente sempre recomenda é entender o fluxo de navegação do usuário de vocês, entender aonde o usuário está clicando. Porque às vezes a gente coloca um banner lá no site e fala, pô, esse banner é legal, mas você vai ver ele não está gerando nenhum clique. Tem uma ferramenta chamada Hotjar, não sei se todo mundo conhece, ela é um script que coloca no site de vocês e você consegue gravar, você consegue ver de forma visual aonde os usuários estão clicando. Aqui é um cliente nosso, a gente consegue perceber, por exemplo, o banner aqui principal já tem as interações, aqui minha conta, carrinho, está tendo bastante acesso, a área de cadastro. Aqui os banners, eu tenho esse banner grande que basicamente não está chamando a atenção. Eu posso perceber que o banner de frete grátis, que ele é menorzinho, mas ele tem a palavra mágica frete grátis, está tendo muito mais interação. Além disso, eu tenho essa área aqui de kits que não está trazendo resultado. Então é importante vocês sempre analisarem isso, porque às vezes o site tem bastante produto na home, você tem um monte de banner e você vai ver que o usuário não está clicando em nada daquilo. E aquilo você deixa o seu site mais lento, você deixa o seu site com a performance pior, sua taxa de conversão vai ser pior, porque é algo que você não trabalha no dia a dia. Além disso, dentro do Hotjar você consegue filmar a navegação do usuário. Aqui era um videozinho, mas não tem problema. Aqui, de fato, é um videozinho do usuário navegando no site de um cliente nosso. Então, você consegue ver o que o usuário faz, aonde ele vai, o que ele clica, onde ele não clica. Você consegue entender melhor o fluxo, porque às vezes, para nós que mexem no site o dia inteiro, o site sempre vai ser fácil mexer. Mas para o cliente final, às vezes não vai ser tão fácil. Todo mundo já conhecia o Hotjar ou não? É legal. É uma coisa que, assim, todo site é legal, assim, se você trabalha com agência ou não, trabalha sozinho, fez qualquer alteração no site, coloca o Hotjar para monitorar, porque pequenas alterações vão ter bastante impacto. E ainda, pensando em melhorar a experiência do usuário, existe essa ferramenta do Neil Patel, que é basicamente uma ferramenta que ela te dá ideias de conteúdo. Então você vai escrever um conteúdo sobre um produto, uma camisa, você consegue ter sugestões de conteúdo e você vai melhorar o seu site. Na parte de SEO, que é extremamente importante, você vai melhorar a experiência de compra. Então utiliza uma ferramenta que ela já te dá isso de certa forma pré-pronta, sem ter nenhum custo, e vai te trazer um resultado legal. Eu sei que assim, todo e-commerce vai ter 100, 200, 300, 500, 600, mais de 1000 produtos, mas é importante ir fazendo aos poucos nos produtos principais, nos produtos que não mudam tanto, porque assim você vai conseguindo qualidade ao longo do tempo. Lá atrás eu mostrei lá o meu cliente
passando os concorrentes deles, mas ali a gente está falando de um trabalho de 5 anos. A gente está falando de um trabalho que começou semana passada, a gente está falando de um trabalho de 5 anos, pensando em SEO, pensando em marketing digital, pensando em todos esses elementos, o que acaba tendo bastante impacto no resultado final. E é importante ter muita atenção em boas práticas, porque se a gente acaba não olhando o que o mercado está fazendo, o que o seu consumidor está fazendo. Por exemplo, quem tem e-commerce aqui há mais de 5 anos, antigamente o menu do e-commerce era do lado, você entrava na página principal, o menu é do lado esquerdo. Hoje em dia o menuzinho já é lá em cima. Antigamente a gente não falava nem do site mobile, por exemplo, os primeiros sites que subimos na agência, a gente nem importava para o mobile, dando-se o mobile. Hoje em dia não. Hoje em dia saímos do conceito, hoje em dia a gente saiu do conceito do mobile first, assim, para ser mobile only, somente mobile. Quem no segmento de moda especialmente faz muito anúncio no Instagram, o acesso de desktop é nulo quase, assim, dependendo do segmento, dependendo de como você trabalha o Instagram. Então, assim, se vocês não se atualizarem como de fato o consumidor ele se atualiza, é muito importante. O Chap falou muito cedo de como o consumidor hoje ele é omnichannel. Então, hoje, assim, o consumidor ele entra em contato com você no WhatsApp, ele entra em contato com você no e-mail, ele entra em contato com você numa rede social, ele entra em contato com você no Reclame Aqui. Querendo ou não, é uma forma do usuário entrar em contato. Porém, vocês precisam ter a noção de realmente o que esse cliente está falando com vocês. E ainda falando de boas práticas, no segmento de moda, como eu falei no início, o que chama muita atenção sempre vão ser imagens. Imagem é o que vai fazer vocês venderem mais ou venderem menos. Aqui é um cliente nosso chamado Livre Leve, ele vende moda fitness, ele vende fitness, não fitness para crossfiteiro, é mais fitness mais para uso mais do dia a dia. E o que fizemos no site deles? Basicamente, no site anterior, a grande dificuldade que o usuário tinha que ficar passando nas fotos. Para você ver fotos de frente e costa, você tinha que ficar passando a foto toda a vida. Aqui, quando o usuário acaba de carregar o site, ele aparece as duas fotos, frente e costa. Então, já quebrei a primeira barreira do cliente. Diminuímos o topo do site e todas as informações estão aqui. As informações mais irrelevantes vão dar uma rolagem no site. Então, o usuário, sem ele fazer um clique, você consegue ver tudo que eu preciso ter no site, sem ter nenhum esforço do cliente. A gente precisa fazer o cliente pensar, aqui eu tenho a tabela de medidas se eu quiser, aqui eu já tenho todos os tamanhos que estão disponíveis, a cor, o preço, o parcelamento, eu tenho todas as informações, sem o usuário ter que dar rolagem, sem ter que o usuário ir para cima, para baixo. Então, assim, é muito importante vocês pensarem em ter boas fotos grandes, e que você realmente facilita a vida do usuário, para que ele consiga dar um zoom nesse site. Você ainda consegue dar o zoom para poder ver o tecido, para você poder ver como é a peça. Querendo ou não, no online, por mais que temos tabelas de medidas inteligentes, temos uma série de pontos inteligentes, a gente não toca no produto, a gente não consegue saber se a qualidade do produto é boa ou ruim. No segmento de fitness é uma coisa que acontece muito, as pessoas compram, depois elas vão lá na rede social, sei lá, de marcas concorrentes e falam, o produto é transparente, o produto é não sei o que lá. Porque você não consegue esticar o produto, você não consegue ver. Então você trazendo uma boa descrição, trazendo uma boa foto, você vai ter um bom resultado. E falando ainda em mobile, é muito importante a gente pensar nesse novo consumo. Querendo ou não, tivemos uma grande mudança, desde a era do somente desktop para o mobile. Essa foto foi tirada dentro do ônibus, a menina de fato comprando dentro do ônibus. Então, enquanto vocês estão aqui, tem pessoas acessando o site de vocês que estão em diversos lugares, que estão dentro do ônibus, no metrô, que estão trabalhando, que começaram a montar seu carrinho de compra no ônibus e vai finalizar talvez no trabalho, no desktop. Então, é extremamente importante vocês pensarem no mobile. E hoje, quando falamos de mobile, a gente precisa entender como os usuários utilizam o celular de fato. Se você pegar hoje, 49% das pessoas utilizam o celular somente com uma mão. Então, esse é um ponto que é extremamente importante. 36% das pessoas utilizam com uma mão e apoiando com a outra. E aí, somente 15% utilizam com as duas mãos. Esse é um dado que é extremamente importante e as pessoas não testam o celular em devidas posições. Mais para frente eu vou mostrar algumas coisas bem legais. Que é exatamente isso. Então, por exemplo, se a pessoa utiliza somente com uma mão, geralmente o e-commerce, 98% do e-commerce, o menu vai estar aqui em cima. Se o menu está aqui em cima, é a área mais difícil do usuário acessar, que quem acessa com a mão. O certo é o menu, ele está numa área... O certo ele está numa área mais fácil. Então, se você não tem se você não faz esse teste no seu celular, você vai ver que a navegação dele acaba sendo bem pior. E ainda você tem as pessoas que utilizam com uma mão e apoiando com a outra, então a área verde, ela facilita, então você consegue clicar, e tem as pessoas que utilizam segurando a mão e mexendo com
com o dedo, que você tem 100% da tela. Mas aqui é onde temos mais pessoas e é onde a gente acaba não se preocupando no dia a dia. Então, se você não se preocupa com a navegação do usuário assim, possivelmente você vai perder venda por isso, ainda mais os celulares maiores. Cada vez mais passamos, porque a ideia era ter um celular pequeno, hoje o celular está cada vez maior. Você pega um iPhone 8 Plus, o celular você tem que é muito grande, então dificulta a navegação. E além disso, você tem o modelo retrato e o modelo paisagem, de como as pessoas utilizam nos dois cenários. Nesse cenário aqui, quase poucas lojas funcionam bem assim. Você pode pegar grandes lojas que ela não funciona muito bem no modelo paisagem, somente no modelo retrato. Então são coisas que é ideal vocês testarem e ver como os sites de vocês estão funcionando no dia a dia, pois se você deixa, por exemplo, dificulta a vida do usuário, você tem público de diversas idades, de diversos dispositivos. Então vocês podem estar perdendo venda por isso. E aí, a questão do tempo de carregamento, que é o detalhe mais importante. Aqui eu peguei 3 sites, tem uma ferramenta chamada Web Page Test, que você permite comparar o seu site com quantos sites vocês desejam. Aqui eu peguei 3 sites de concorrente e eu consigo selecionar qual servidor que eu quero ver esse teste. Então aqui eu peguei servidor de São Paulo, testando no 3G. E aqui foi o tempo de carregamento. Então aqui eu tenho um site que está com 25%, tem um site que está com 25 segundos, eu tenho um site que está com 34 segundos, eu tenho um site que está com 28 segundos. Será o quanto isso é bom? A gente consegue dar o play no vídeo, você sabe? Para dar o play aqui no vídeo. Opa. Acho que vai para não vai dar certo. Não, sem problemas. Porque aqui mostrava de fato o tempo de carregamento do site. E o ponto mais importante o carregamento final ele sempre vai demorar mais. Isso, assim, no 3G não tem como, não existe magia. Mas o importante é que a sensação de carregamento seja mais rápida, que apareça o logo da empresa, que apareça uma informação para ele. Então a sensação de carregamento ela tem que ser mais rápida, porque o carregamento final ele sempre vai demorar mesmo. Querendo ou não, assim, tem uma série de tecnologias, você tem imagem, você tem banner, você tem JavaScript, você tem plataforma, tem muita coisa que impacta nisso. E quando vocês forem subir uma imagem para o e-commerce de vocês, existe essa outra ferramenta chamada TinyPNG, que ela comprime a imagem de vocês sem perder a qualidade. Aqui eu peguei de um cliente nosso, peguei 3 imagens que eram os banners principais e ele otimizou e ia economizar 2 megas. Falamos que boa parte do site, do acesso, é via celular. Se a gente não utiliza uma ferramenta, se a gente tem 2 megas na nossa home, com certeza tem uma ferramenta do Google, que fica lá no site think.google /mobile test, que você consegue medir a cada 1 segundo de lentidão o quanto que você perde, baseado em taxa de conversão, baseado em tempo de carregamento. Então, se vocês não utilizam, se vocês não olham essa questão, quando vai subir uma imagem de um produto, vai subir uma imagem, um banner, isso acaba sendo bem impactante. Bacana. A ideia hoje, pessoal, era trazer assim, alguns conceitos, como eu trouxe, falar um pouco do mobile, recapitulando a parte de marketing digital, vocês entenderem de fato o que o concorrente de vocês fazem, depois passando para a parte de mobile e ter uma boa experiência, que eu acho que é o ponto mais importante, em pensar sempre em ter um site rápido, porque se tiver um site rápido, vocês vão converter mais. E muito obrigado.